Áudio 10. Biografia de Charles Thomas Studd na África. Alfred foi para mim um filho leal e um companheiro de coração. Quando se separaram para servirem o Senhor em lugares diferentes, Alfred quis que Charles, seu sogro, impusesse as mãos. Ele disse que sim, mas na condição de ele fazer como lhe dissesse. O fez assentar numa cadeira e o testemunho do que se seguiu contado por Alfred é impressionante. Este homem, 2 vezes a minha idade, missionário com 5 vezes mais tempo do que eu, que tem feito para Deus 10.000 vezes mais do que eu, este homem recusou impor as mãos sobre a minha cabeça, escolhendo em vez disso os pés. Alfred partiu com a mulher, com quem, entretanto, se casara, e mais 4. E Susan, a filha, a primeira bebê, branca, nascida no coração da África. Alguns dos líderes caíam em pecado. E Charles tornou-se cada vez mais consciente da necessidade de uma obra mais profunda nos corações das pessoas. As reuniões de oração começavam de manhã muito cedo. A reunião era suposta começar às 5h30, mas ele levantava-se às 5 e começavam a cantar e a orar. E que orações eles fazem, dizia Charles. Muitas vezes penso que são as orações destas pessoas, e claro, dos da minha pátria, que me mantêm vivo. Quando eles cantavam hinos a Deus com os seus corações e línguas e vozes, um enorme coro, não treinado nem pago, faziam melhor melodia a Deus e a nós do que um coro de 1000 caruzos. Nos cultos, eles pareciam beber as palavras do pregador. Em 1922, ele moveu seu quartel-general para Imambi. Para aquela região, ele era tanto um apóstolo como Paulo para a Ásia Menor. Eles chamavam-no Boana, Mucubuá, grande chefe branco. Um pregador, um dia, usou uma moeda para explicar a dádiva da salvação, dizendo: o primeiro que vier ter lá, a réplica que teve foi o maior choque da sua vida. Abre aspas. Mas, Senhor, nós não viemos aqui por causa do dinheiro, mas para ouvir as palavras de Deus. Um outro pregador alongou-se na pregação e no fim pediu desculpas por isso. A voz de um velho fez-se soar: não pare, Senhor, não pare. Alguns de nós somos muito velhos e nunca ouvimos antes essas palavras e temos já muito pouco tempo para as ouvir no futuro. Quando alguém o reprovava por ele não regressar à pátria, ele dizia: se me tivesse deixado afetar pelos comentários das pessoas, nunca teria sido um missionário. Como Miqueias disse, a palavra que Deus me der para falar, falarei. Assim também, a obra que ele me der a realizar, esforçar-me-ei por a cumprir, ou morrerei nessa tentativa. Ao ver que há uns 40 anos, a mandado do Senhor, deixei mãe, irmãos, amigo, fortuna e tudo o que usualmente se pensa que vale a pena viver, e tendo continuado assim desde então, apesar de ter sido chamado louco e fanático repetidas vezes, constato que vivi para provar que os conselheiros mudanos que eram loucos. Maldito o homem que confia no homem. Não constitui uma boa almofada para um homem que está prestes a morrer, mas há muito conforto nesta outra. Bendito o que confia no Senhor.
Não posso fazer ouvidos moucos ao clamor dos que clamam pelo Evangelho e suplicam por ensinadores. Se não lhes posso enviar ensinadores, porque não os há, pelo menos eu posso colmatar o hiato. Se não sou tão eficiente quanto os mais jovens, posso, apesar disso, e ainda assim, ser mais eficiente do que um ausente ou ninguém. Se outros falham em ouvir e responder a estas enormes súplicas de homens pecadores que vão para o inferno, mas desejam conhecer o caminho para o céu, pelo menos a minha presença pode assegurar-lhes que ainda há alguns para salvá-los. Não se importarão de dar a sua vida. Deus sabe tudo acerca da minha saúde e da necessidade de descanso e da necessidade de muitas coisas tidas como absolutamente necessárias à vida nestas paragens. Eu rio-me de alegria por estar sem elas e regozijo-me numa morte viva com um gozo maravilhoso por ter ocupado o lugar que outros deixaram vago, quaisquer que tenham sido as razões que os tivessem levado a fazê-lo. Carreira e fortuna tinham sido colocados no altar no início. Agora, a saúde, o lar e a vida familiar também. De fato, Charles disse uma vez: tenho sondado a minha vida e não tenho conhecimento de que algo mais tenha restado que não possa sacrificar ao Senhor Jesus. Se sanidade significa modernismo e não almas, que Deus nos ajude a nunca sermos sãos. Como resultado do exemplo de Charles, partiram para o coração da Amazônia. Quando Charles morreu, havia 16 missionários ali em 3 tribos. Outros partiram para a Ásia Central e outros para a Arábia e a África Ocidental. Em 1923, nas áreas onde ele se encontrava, na África Central, 40 missionários. Nunca nenhum apelo por fundos foi alguma vez realizado, nem coletas tiradas em reuniões, nem mealheiros colocados nas entradas dos lugares de culto, nem nenhum outro meio que estimulasse as ofertas foi usado, tal como vendas de obras realizadas, bazares, etc. A obra foi iniciada e levada a cabo numa confiança absoluta na fidelidade de Deus, que prometeu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A base missionária não era responsável em qualquer sentido pelo sustento dos missionários. Era um mero canal de suprimento. Nem sequer se preocupava se os montantes enviados para o campo missionário eram grandes ou pequenos. Os que ali serviam não sentiam nenhum peso de responsabilidade quanto a isso, pois tratava-se de uma questão apenas entre o Senhor e o servo, o pai e os filhos. Não havia salários fixos, nem pensões ou mesadas para qualquer dos campos missionários. O montante apurado em cada mês era enviado para cada um dos obreiros, dividido em partes iguais. Ao longo de 20 anos da existência da cruzada missionária, nunca houve qualquer dívida. Apenas naqueles 20 anos, Deus deu a Charles quase 5 vezes a quantia que ele dera ao Senhor quando estava na China. Bem-vinda, penúria.